Graça e paz, irmãos. Amém. São todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, onde estamos realizando esse culto de quinta-feira, o culto de oração, e é a primeira quinta-feira do mês de julho. Já estamos vivendo o segundo semestre do ano de 2020. Como o Senhor tem sido bondoso. Já atravessamos metade do ano e agora estamos adentrando aí a segunda metade do ano, e o Senhor tem muitas bênçãos para nos dar. Muito que temos ainda que aprender a conviver com o Senhor, aprender de sua palavra, estar firmados na fé e sempre transbordando de gratidão, que é o que diz a nossa divisa esse ano. Esse próximo ano, de junho de 2020 até junho de 2021, estaremos trabalhando um novo tema e a nova divisa. Então, que coisa boa o Senhor estar nos ensinando, estarmos firmados nele durante todo esse semestre agora, praticamente inteirinho aí, pensando nesse novo tema. Que coisa boa, irmãos. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor essa oportunidade. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque vivemos um semestre inteiro com muitas lutas, mas o Senhor tem nos dado vitórias e aprendemos tantas coisas nesse semestre, Senhor, por conta dessa pandemia. Quantas coisas o Senhor nos ensinou e nós te agradecemos, Pai. E estamos agora, Pai, vivendo essa quinta-feira, o primeiro culto de oração do segundo semestre do ano de 2020. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos semanalmente buscando o Senhor em oração, junto com os nossos irmãos, pensando, ó Deus, naqueles pedidos que foram trazidos para o teu altar e agradecidos também, Senhor, pelas respostas que o Senhor já nos tem dado. Como o Senhor é bom. Estamos aprendendo dia a dia a estar firmados no Senhor, a estarmos transbordando de gratidão. Muito obrigada, Senhor, porque tudo isso é lição tua para nós. E sabemos que nesta noite o Senhor também vai nos ensinar algo e por isso já estamos agradecidos, Pai. Receba, Senhor, esse culto de oração, as preces de cada um dos teus filhos, onde quer que estejam agora, que estejam com o pensamento voltado para o Senhor, que o Senhor, eu sei que vai ouvir, Pai, desde já estamos agradecidos porque o Senhor nos ouve. Mas que o Senhor receba também o louvor do nosso coração, porque também vamos louvar o Senhor por tantas coisas boas. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa mente, nos fazendo, ó Deus, cada dia mais parecidos com teu Filho Jesus. Amém. Nós oramos assim no nome dele, que é tão precioso para nós, o nosso Salvador Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Ah, esse hino é tão bonito. Nós vamos cantar o hino 279 do cantor cristão, que é o hino Doce Luz. Esse hino é um testemunho, né, do que Deus faz na vida de cada um de nós. Eu nas trevas vagueava sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Nele a vida, mas a vida dominada pelo amor. Mais um dia a sua graça Deus mandou
e a doce luz. Vi então caminho claro, sim, ouvi o meu Jesus. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Dentro em mim, meu homem velho, contra a retidão lutou, mas Jesus comigo estava, santamente me guiou. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Foi um novo nascimento, honra e glória ao Redentor. Ele deu-me luz e vida, santidade e seu amor. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos? Querido e adorado Deus, Tu és digno de todo louvor e adoração. Acabamos de cantar nesse hino que bela é a vida dominada pelo amor. Que essa letra seja realidade para todos nós. Queremos agradecer por mais esse dia e pelo Teu cuidado incansável em nosso favor e por todo o Teu povo espalhado pela terra. O Senhor demonstra amor quando estendes Tua bondade a todos que Te buscam em oração. Apresentamos nossa gratidão por nos unirmos em oração através desse culto pela internet. Sim. Queremos oferecer nossa gratidão por termos recebido de Ti a doce luz que irradia do Teu trono de graça e misericórdia. Obrigado, Senhor. Teu Santo Espírito nos aponta as coisas erradas que fizemos, pois Tua santa luz não permite que escondamos nada de Ti. Nesse instante, queremos pedir Teu perdão para tudo o que fizemos que entristeceu o Senhor. Nesse instante, teremos um pequeno momento para que você ore sozinho no seu pensamento e confesse seus pecados ao Senhor. Querido Deus, muitas vezes, Pai, erramos sem perceber. Ó Deus, muitas vezes pensamos coisas erradas, falamos palavras que não são próprias, Pai, e às vezes no momento errado, às vezes podemos magoar alguém com nossas palavras. Muitas vezes, Senhor, fazemos coisas ou sentimos sentimentos que talvez não agradem o outro e muito menos ao Senhor. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos perdoe. O Senhor nos ajude, Pai, a enxergarmos com a Tua luz, a Tua bondosa e doce luz, Pai, enxergarmos nossos próprios erros e reconhecermos, Pai, que estamos errados
Nesse instante, Pai, colocamos diante de Ti nosso pedido de perdão, Amém. porque sabemos que só o Senhor pode nos purificar totalmente. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos dá sempre novas oportunidades. E queremos, Pai, colocar diante de Ti hoje um coração arrependido por termos magoado o Senhor com as nossas escolhas. Nos purifique, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nesse hino que cantamos hoje, dissemos que é triste andar em trevas e estar sem o perdão do Salvador. Agradecemos por nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e por nos iluminar o caminho através de Jesus, que é a luz do mundo. Sim, Senhor. Não somos nada sem Teu amor e proteção. Agora, queremos demonstrar ao Senhor toda a alegria que sentimos com as boas notícias que nos chegaram. Como é agradável vermos o Teu agir em resposta às nossas orações. Amém. Agradecemos pelo Teu cuidado em favor de nossa querida irmã Silvia Macedo, que conseguiu ser atendida na cidade de Novo Horizonte e já está completamente livre do seu problema com a vesícula. A cirurgia dela foi uma bênção. Pai, e aproveitamos para pedir que o Senhor a restaure totalmente. Amém, Senhor. Te agradecemos porque nossa mensageira do Rei, a irmã Ana Flávia Pereira de Souza, nessa terça-feira completou mais um ano de vida. Amém. O querido casal Sandra e Alexandre completaram ontem mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor os abençoe ricamente. Amém, Senhor. Agradecemos também porque a jovem Daniele dos Santos Ávila completou hoje mais um ano de vida. Amém. Essa linda. O Dr. Jurandir é muito amigo do pastor Walter. Agradeceu por teu socorro, Pai, em favor de sua esposa Helena de Ferreira. Ela passou por uma cirurgia muito demorada, mas graças ao Senhor ela está bem e o médico deu um bom prognóstico do caso dela. Agradecemos por essa resposta tão rápida, Senhor. Sim, Pai. O irmão Ronald agradece, Pai, porque seu sobrinho Vitor, filho da Rosângela, já está praticamente curado do Covid-19. Agradecemos porque o Senhor ouviu nossas orações e o restabeleceu. Amém. Pedimos que muitos infectados possam receber o mesmo cuidado. Amém. Agradecemos por estares curando tantos conhecidos nossos que pegaram o Covid-19 e que, por tua ajuda, estão conseguindo reagir bem aos tratamentos, mesmo sendo medicados em casa. Agradecemos porque estamos bem de saúde e porque o Senhor está nos suprindo em tudo. Sim, Senhor. Entre os que estão reagindo bem, agradecemos porque nossa irmã Nice e sua filha Mônica estão se tratando em casa. Agradecemos pela alta dos sobrinhos da irmã Inelita, a Kelly, que teve alta, e o seu esposo César, que nem precisou ser internado. Amém. Agradecemos porque estamos como igreja atuando em favor das necessidades dos irmãos mais próximos e também agradecemos por termos condições de socorrer e enviar recursos para auxiliar irmãos que estão mais distantes. Somos agradecidos porque o Senhor nos ama com amor imensurável. Essas respostas nos encheram de alegria, Sim, Senhor. Senhor. Apresentamos agora a nossa intercessão em favor das necessidades dos nossos irmãos. Estamos todos no mesmo ideal de buscarmos o Senhor, pois sabemos que o Senhor está sempre pronto a nos socorrer em cada uma das dificuldades, pois para ti nada é impossível. Primeiramente, queremos pedir ao Senhor por consolo para todos os que perderam entes queridos, não só pelo contágio com esse vírus, mas por tantos acometimentos. Enxugue as lágrimas de cada família enlutada, Pai. Amém. Nossa irmã Carol, no dia 7/7, irá visitar sua amiga Fernanda Biano, de 22 anos, e o Pedrinho, seu filhinho de 1 ano. Seu finado esposo, Caio Rangel, faleceu na semana passada em um acidente de moto. Dá consolo para ela e ajude a Carol a levar uma palavra de sabedoria para essa amiga enlutada. Só o Senhor pode enxugar as lágrimas dessa família. Tenha misericórdia, Senhor. Amém, Pai. Pedimos pelas muitas vidas que estão sofrendo os efeitos do isolamento, passando por desemprego,
falta de alimentos, e falta de medicamentos, falta de oportunidade. Todas essas carências ainda se complicam com a falta de Jesus nos lares. Tenha piedade, Senhor. Amém. Há muitas famílias que estão precisando de socorro do Senhor. Na lista dos que precisam de uma porta de emprego, apresentamos ao Senhor os nomes de Fábio José Brito Mendes, João Vitor, José Pereira e João Carlos Marquezin. Dê a eles uma oportunidade, Pai. Amém, Senhor. Trazemos diante de Ti o pedido pela saúde de Victor Zalbeiras e sua esposa Marisa. Não sabemos o que está acontecendo com eles, mas para o Senhor nada é oculto. O Senhor sabe de tudo e por isso pedimos que Tua bondosa mão alcance essas pessoas conhecidas do irmão Marquezin e use de misericórdia com eles, Pai. Amém. A irmã Inelita pede Tua bênção sobre seu sobrinho, Douglas, filho único de Demerval, que foi diagnosticado com Covid-19 e carece dos Teus cuidados, Senhor. Não permita que o vírus avance e, por favor, acalme o coração de seu pai, que está muito aflito pelo filho. O Silvio Peixoto, funcionário da oficina Isidro, ainda está na UTI. Já não está entubado, mas está sedado e por isso sendo submetido à hemodiálise. Pai, continue tratando dele e de sua família. Amém. Se possível, agilize a questão da aposentadoria dele, Pai, por favor. Nossos irmãos e missionários no interior do Peru estão precisando do Teu socorro, Pai. Chegou-nos a notícia de que Eusébio Mananita, pastor e missionário, está com insuficiência pulmonar crônica e precisa de oxigênio. Pedimos que o Senhor console a família do irmão Joel Malpartida Ponce, pois sua morte entristeceu a todos da Igreja do Peru. Faz tão pouco tempo, Senhor, conforte essa família, Pai. Amém. O irmão José Artemio Tapaiuri, tio do pastor Walter, foi internado com hemorragia e continua no hospital. Os médicos disseram que seu estado clínico é estável. Cremos que o Senhor pode restaurar completamente sua saúde. Sim, Senhor. Se for da Tua vontade, dê a cura para ele, Senhor querido. Amém, Pai. A Norma Quecanho, cunhada da irmã Gladys, e sua mãe Gregória Alarcon Arango estão tratando-se de Covid-19 em casa mesmo. Cuide dessa família, Pai. O pai da Norma, esposo da Gregória, o irmão Júlio Quecanho, faleceu por estar com 70% dos pulmões afetados por esse vírus tão agressivo. Console e cure essas irmãs na fé, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Celso nos trouxe o pedido pela saúde de pessoas muito próximas de sua esposa, a irmã Edna. O Senhor sabe exatamente como estão esses familiares da irmã Edna. Pedimos Tua providência divina em favor dessas pessoas que pediram orações. Fortalece o testemunho deles diante da família, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O nosso irmão Marco Aurélio, esposo da nossa querida irmã Miraci, está aguardando uma cirurgia para a remoção da catarata. A visão dele já está bem prejudicada, Pai. Cuide dele e prepare o momento certo para que ele possa recuperar bem seus olhos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, apresentamos diante de Ti a vida do Marco Antônio, esposo da irmã Cicleide, irmã do irmão Ronald, que está diagnosticado com uma doença degenerativa. É muito difícil a situação e pedimos que Tua bondosa mão estanque a evolução dessa doença. Fortaleça a esposa nessa hora. Piedade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, pedimos Teu auxílio sobre a saúde do nosso querido irmão Isidro Tortosa, que está muito enfermo em sua mente e depende de cuidados constantes de sua esposa, a irmã Alice. Não permita que sofra queda fatal, pois tem caído com frequência. Toma nas mãos esses Teus servos, Amém. Pai, meu sogro e minha sogra tão queridos. Pai querido, pedimos Teu auxílio também sobre a saúde da querida Dirce Sanches, que também está muito enferma em sua mente e depende de cuidados constantes de suas filhas Andresa e Paloma. Não permita que sofra queda fatal, pois tem caído com frequência. Renove as forças e o ânimo dessas moças para o cuidado com sua mãe. Direcione Teu poder em favor delas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, pedimos Teu alívio para a irmã Marilane, do Rio Grande do Sul, que tem nos acompanhado pelo Facebook. Tu sabes, Pai, que ela ainda sente dores devido a uma cirurgia que sofreu em sua coluna. O tempo esfria e ela sente muito.
Continue a restabelecer a saúde dela em nome de Jesus. Amém. São muitos pedidos, Pai. E a cada dia chegam outros. Mas o que nos surpreende para ti não é novidade. Nada passa sem que o Senhor contemple e prepare um plano de ação. Muitas vezes o Senhor está testando nossa fé, ou nos preparando para recebermos o segundo toque das tuas bondosas mãos. Verdade, Senhor. Não queremos ficar ansiosos e, em obediência à tua palavra, estamos lançando sobre o teu altar esses pedidos. E aqueles que porventura não chegaram ao nosso conhecimento, sabemos que o Senhor tudo vê e tudo sabe. Confiamos em teu amor e esperamos pela resposta que virá no teu tempo. Senhor querido, nesse instante, Pai, queremos colocar diante do Senhor nosso pastor, que o Senhor o use para a transmissão da palavra que o Senhor tem colocado no seu coração. Nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre tem algo a nos ensinar. E o nosso coração, ó Pai, quer ser um coração ensinável. Queremos nos submeter ao Senhor. Toma cada um de nós nas tuas bondosas mãos, nossos governantes, aqueles que trabalham na área da saúde. São tantos pedidos, Pai. Tu conheces cada um e não precisamos nos derramar semanalmente repetindo-os para o Senhor, porque o Senhor sabe aquilo que nos aflige, aquilo que nos entristece. Mas hoje, Senhor, fica aqui a nossa gratidão por esse momento especial em que podemos nos colocar diante de Ti. Muito obrigada por tudo. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Bom estar com vocês mais uma vez nesta live, neste culto de oração que prestamos ao Senhor. E eu quero, neste momento, fazer uma oração. Pai querido, muitos pedidos foram colocados diante do Senhor. Muitas ações de graças também foram colocadas diante do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E nós te adoramos. E nós nos submetemos ao teu senhorio, à tua soberania, sabendo que o Senhor sempre tem o melhor para nós, porque o Senhor nos ama. E nós queremos nesse instante colocar a vida de cada amado irmão e irmã que está agora aqui nos acompanhando, aqueles que nos acompanharão também no decorrer da semana através do acesso a esta ferramenta maravilhosa que o Senhor tem disponibilizado à tua igreja. Que a tua boa mão continue sobre cada um, que a tua boa mão continue suprindo, abençoando e vindo de encontro às necessidades do profundo da alma de cada um. Tu sabes, ó Deus, o que vai na alma de cada um destes que estão agora nos ouvindo e que nos acompanham nesta hora te cultuando. Porque o Senhor é o único merecedor deste culto. O Senhor é o nosso, ó Deus, tudo. O Senhor é o nosso Senhor. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Nós te adoramos, nós te bendizemos e queremos agora humildemente colocar diante do Senhor este momento de estudo da tua palavra. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que o teu Espírito tenha livre acesso às nossas mentes e corações. Amém. Que haja edificação, que haja transformação. E obrigado, Pai, por esta oportunidade singular que o Senhor nos dá. Oramos sempre, confiados no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero conversar com você hoje sobre um tema
que eu creio que se faz necessário. A pandemia tomou conta do mundo inteiro, já não é de agora, já no final do ano que passou, países começaram a sofrer com esta pandemia. Não é a primeira vez no mundo que enfrentamos problemas de pestes, de epidemias, de pandemias. Não é a primeira vez. Não será a última. Tenho certeza disso. Mas sempre temos que estar atentos a tudo aquilo que acontece. Temos que estar alertas para entender, para perceber coisas que acontecem no mundo e que sempre aconteceram no mundo desde que o mundo foi criado. Na verdade, Deus nos ama. E desde que o momento em que o pecado entrou no mundo, Deus sempre correu em nosso favor para restaurar nossas vidas, para dizer que Ele nos ama, para dizer que Ele quer o melhor para nós. E nós temos uma casa. Nós temos uma casa física. Nós temos uma casa onde você está morando agora. E como é gostoso você ter uma casa, não é verdade? Como é gostoso você ter o seu cantinho. Como é gostoso você ter a sua particularidade. Acredito que todos nós gostamos de ter a nossa independência. Mas eu quero conversar com você sobre algo que nos faz refletir e tem me feito refletir nesses dias sobre a pandemia. Verdade é que estamos aí em estado de calamidade pública no nosso país até dezembro. Muitas cidades trabalhando parcialmente, muitas dificuldades, muitas mudanças para aquilo que chamamos de novo normal. Mas há aspectos muito positivos dentre tudo que está acontecendo. Muitos também negativos, é bem verdade. Mas eu penso que nós, como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos sempre que estar atentos e abertos para o novo. Nós temos que evoluir. Evoluir na mente, evoluir na visão, evoluir no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é uma carta de amor direcionada a cada ser humano, através deste Deus maravilhoso. E eu quero falar com você hoje sobre algo que é um tempo muito importante. Eu, particularmente, pastor Isidro, creio que o arrebatamento da igreja ele está próximo. Eu creio que isto ocorrerá, não vai demorar muito. E quando eu digo não vai demorar muito, eu não estou falando do meu cronos, do meu tempo cronos, mas a gente sente, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, através de tudo que vem acontecendo no mundo, ao redor do planeta. E a gente vai percebendo algumas coisas. E a igreja deve estar preparada. Nós, como crentes, temos que estar preparados. O ser humano tem que estar preparado para este momento. Mas é tempo de colocar a casa em ordem. Este é o título que eu quero dar para este sermão. Eu peço a sua atenção, eu peço a sua paciência, porque eu vou discorrer algo hoje dentro do livro de 2 Reis, no capítulo 20, no verso 1 até o verso 7 e do verso 12 até o verso 19. Peço a sua paciência e peço também a sua atenção para que você possa entender o objetivo aqui nesta noite, o objetivo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para você nesta noite, é que você entenda que é tempo de colocar a sua casa em ordem. É tempo de mantermos a nossa casa em ordem, a nossa casa espiritual. Nós sabemos que o ser humano ele está muito doente. Nós podemos ver isso no mundo, todos nós. Nós podemos ver
o quanto o ser humano necessita de cura interior. Nós sabemos que nem tudo depende da gente. Nós sabemos também que você pode ter, mãe, você que me ouve, pai, você pode ter às vezes 3, 4 filhos. Os mais antigos, gerações antigas, tinham 6, tinham 10. Quando eu ouço dizer 12 irmãos, 15 irmãos, eu falo, estão todos vivos, né? A gente se interessa, quer saber. Mas é interessante a gente pensar que mesmo que você, como pai, como mãe, dê o melhor de você. Você deu o melhor de você, mãe. Você deu o melhor de você, pai, para o seu filho, para a sua filha. Cada um sai de um jeito, não é verdade? Eu estou partindo do pressuposto não da falta de oportunidades, que está aí também. Muitas pessoas não têm oportunidades. Mas eu estou falando da essência do ser humano. Há muitas pessoas que não têm estudo. Há muitas pessoas que são muito humildes, mas elas possuem uma sabedoria. Elas possuem retidão. São pessoas que são ensinadas a serem honestas, a serem íntegras no seu caráter pelos seus pais, não é verdade? Mas, 3 pontinhos, nem tudo é como a gente às vezes planeja. Um pai, uma mãe, ele faz o melhor pelo seu filho, ele deixa tudo certinho, e às vezes um filho, ele se envereda por um caminho que é a tristeza do seu pai, a tristeza da sua mãe, não é verdade? Eu quero dizer para você nesta noite, meu amado ouvinte, você que sempre procurou dar o melhor de si. E mesmo, eu sempre digo, eu e Lucimara, ontem mesmo conversando com Lucimara, eu estou muito feliz, né, por minha filha estar trabalhando hoje nos Estados Unidos como uma professora universitária. Terminou seu pós-doutorado. Mas a vida, como eu sempre digo, é feita de escolhas. Eu e Lucimara procuramos dar o melhor para as nossas filhas, e eu sempre não esqueço disso, apesar de nós. Apesar de nós. Por quê? Porque eu sou cheio de falhas. Eu sou um ser egoísta. Minha esposa, a mesma coisa. Você que me ouve, a mesma coisa. Nós cometemos erros, mas procuramos dar o nosso melhor. E mesmo quando damos o melhor, às vezes as coisas acontecem de uma forma que você fala, onde foi que eu errei? E muitas vezes as pessoas ficam até doentes. As pessoas, elas ficam deprimidas. Se sentem muito mal porque as coisas não vão bem. Não vão bem no relacionamento familiar, não vão bem nos seus negócios, não vão bem em nada. Eu quero dizer para você nesta noite, não permita que o acusador das nossas almas entre na sua mente e coloque entulho na sua mente. Tenha consciência de que você deu o seu melhor, apesar de você. E dê o seu melhor. E ore, ore. Mas essa é uma introdução que eu estou dando, não entrei no texto ainda, por isso eu estou pedindo hoje um pouco de paciência para você, porque nós temos alguma coisa muito importante para conversar. O texto que nós vamos ler agora na Bíblia, há necessidade de você entender que a palavra de Deus é a verdade. Mas cronologicamente, nem todos os fatos relatados estão às vezes seguidos numa ordem cronológica histórica. Às vezes o autor escreveu uma parte e daqui a pouco ele adiantou uma outra parte que na verdade aconteceu um pouco antes ou durante um outro episódio. Então, eu quero hoje falar com você sobre um personagem, um homem chamado Ezequias. Um homem que foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que tinha o coração disposto. Eu estava conversando agora sobre criação de filhos, não é verdade? O seu pai foi Acás. Acás foi um rei do reino de Judá. Foi um rei que ele optou, fez escolhas. E o seu coração se moveu para algo errado. Se moveu para um lado errado, para um lado maligno. Eu sempre brinco, ele foi para o lado negro da força, não é verdade? E Acás
teve muitos filhos. Acás foi rei. E Acás, ele fez, na verdade, muita coisa errada. E todas as vezes que temos a oportunidade de escolher, e escolher o melhor, e escolhemos o errado, nós pagamos por isso. A fatura sempre chega. E Acás foi oprimido por dois reinos. O reino da Síria e o reino de Israel, que era o reino do norte. E ele pegou, como era um costume da época, ele pegou tesouros que estavam no templo do Senhor e ele mandou levar até o rei da Assíria, que era o império que dominava toda a região do mundo na época. E ele disse: olha, eu vou me submeter a você, eu vou ser seu vassalo e você me ajuda para que você tire essa opressão desses dois reinos de mim. Ele fez isso. O rei da Assíria falou: tá bom, eu aceito o seu presente, aceito a sua vassalagem. Eu gostaria que você entendesse o termo vassalagem. Quando você se torna vassalo de alguém, você está debaixo da autoridade desse alguém. O rei da Assíria mandou emissários até o reino de Judá. Ele compareceu pessoalmente depois na cidade de Damasco. O rei da Síria havia atendido o pedido dele. Ele tinha que adotar práticas religiosas concernentes ao reino dominante, ao seu senhor, que eram os assírios. E ele começou a fazer situações, a cultuar deuses, mas antes dele se tornar vassalo, ele já fazia coisas horrendas. Por isso que eu disse que cada filho sai de um jeito. O pai de Acás foi um homem correto, mas o filho saiu torto. O filho fez escolhas tortas. O filho fez escolhas que foram a sua desgraça. E ele reinou durante mais de 10 anos no reino de Judá. Ele chegou a sacrificar um dos seus próprios filhos em sacrifício humano. Aquilo que era abominável ao Senhor Jeová. Ele fez isso. E o juízo de Deus veio para ele através dessa vassalagem. Ele aceitou, ele procurou a vassalagem. Ele falou: eu quero me tornar vassalo. E no momento que você se torna vassalo de alguém, você tem que adotar os costumes desse reino. E ele começou a ter um comportamento muito, muito maligno, muito ruim. E ele era pai de quem? Da personagem que nós vamos conversar hoje, que é Ezequias. Por isso que eu digo, ele gerou muitos filhos, mas cada filho é um filho. E Ezequias foi um filho que ficava só observando o comportamento do pai. Começava a observar o que o pai estava fazendo e falava: esse negócio não está certo. Não foi isso. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Está fazendo tudo errado aqui. Mas ele ficou quieto. Até o ponto em que ele se tornou, como o filho mais velho, ele se tornou o quê? Corregente com seu pai. Ele estava ajudando o seu pai, participando dos assuntos do reino. Mas ele tinha algo no coração. Ele tinha algo no coração e quando ele assumiu de fato o reino, no lugar de seu pai que faleceu, ele começou a implementar reformas dentro do reino de Judá. Ele começou a fazer algo que o pai não havia ensinado, mas que ele havia aprendido. Talvez tenha aprendido com a sua mãe, talvez tenha aprendido com os sacerdotes, talvez fosse uma pessoa de boa leitura que gostava de ler, talvez uma pessoa muito inteligente. Eu penso que ele era realmente um homem muito notável, tanto que há uma obra dele, um aqueduto dele que ainda existe hoje. Os arqueólogos mostram lá em Israel. Um homem realmente de uma capacidade, e eu penso que ele, lendo muito, um homem que conhecia a Deus, um homem que realmente se aproximou de Deus. E a palavra diz que ele buscou ao Senhor. Ele buscou ao único e verdadeiro Deus, que todo ser humano deve buscar.
E quando você busca o único e verdadeiro Deus, você é abençoado. E não foi diferente com ele. Em 6 anos, nos seus 6 primeiros anos, ele conseguiu fazer uma reforma, meus ouvintes. Uma reforma tal que ele prosperou em tudo o que ele fez. Porque ele buscou ao Senhor, o único Deus, de todo o seu coração. Ele escolheu servir a Deus. A vida é feita de escolhas. Por isso eu disse que nem todos os filhos são iguais. Ele poderia... Não, meu pai era assim, então também vou ser assim. Não é assim? Você já não ouviu esse tipo de coisa? Ah, minha família sempre foi assim, então também sou assim. Não. Ezequias é um exemplo. E a palavra de Deus, ela sempre nos dá exemplos de que nós sempre temos escolhas. Nós podemos fazer a escolha. E ele escolheu. Este homem prosperou. Este homem enriqueceu. O reino de Judá tornou-se um reino muito forte. Praticamente na parte ocidental, na época do mundo antigo, foi o reino mais forte na época, sob Ezequias. Ele ficou riquíssimo. Ele conseguiu fortificar no seu reino cerca de 46 cidades fortificadas. Equipou o seu exército, um exército moderno, um exército bom. Crescimento econômico, então, nada comparado com o que temos aqui, não é? Hoje no Brasil. Vamos falar em 10, 12, 15% ao ano. Crescimento de riqueza. O povo estava próspero. Só que chegou um momento em que ele esqueceu-se de quem é o doador de todas as coisas. Ele esqueceu-se de quem faz prosperar é Deus. Deus nos dá a capacidade. Deus nos dá inteligência, é bem verdade, porque somos feitos à imagem e semelhança dele. Deus nos dá sabedoria, porque a sabedoria, ela está com Deus, não com o homem. Peça a Deus sabedoria e ele gratuitamente te dará, diz a palavra. Então, este homem ficou orgulhoso. Este homem chegou e subiu na cabeça dele. Sabe o que é isso, né? Você já viu isso alguma vez? Eu sou o cara. Eu mereço isso tudo. Eu é que consegui tudo isso com a minha força. Eu sou muito inteligente. Quem é que coloca isso diante de você? O teu adversário, o nosso acusador. Ele nos ilude, ele nos hipnotiza para acharmos que somos algo, que somos merecedores de alguma coisa. Quando a nossa vitória está justamente em nos submetermos ao verdadeiro Deus, Jeová. Então agora eu quero ler com você algo que aconteceu com ele. Porque todas as vezes que vivemos de forma dissoluta, que não aproveitamos as bênçãos de Deus, há muito mimimi no meio do povo de Deus, há muito mimimi, há muito chororô e há pouco reconhecimento do que Deus às vezes faz. Deus às vezes faz um servo, uma serva prosperar, de tal modo que ele acaba se esquecendo de quem o fez prosperar. Agora, quando as coisas vão mal, aí é um chororô danado. Orem por mim, tá tudo errado, nada dá certo na minha vida. As coisas começaram a dar errado para Ezequias. Tudo que está relatado na Bíblia tem um propósito, meus ouvintes, para nos ensinar. Deus mostra que nós não somos melhores do que Ezequias. Nós somos como Ezequias. Somos inteligentes, somos criativos, somos capazes, mas nós temos que escolher, nos submeter, reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, ser fiéis em tudo, abençoar e ser abençoado e também abençoar, não é verdade? Estar firmado na fé em Jeová, na fé que realmente vale a pena estar firmado nessa fé. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia. Por isso eu pedi um pouquinho de paciência sua, porque o sermão, ele não é muito longo, mas eu preciso explicar para você, para que você pudesse entender o contexto histórico de tudo que estava acontecendo. Que quando lemos a Bíblia, nós lemos assim,
Este rei fez o que era bom e reto diante do Senhor. Este rei fez o que era mal. Então nós temos que entender a questão do mal e a questão daquilo que é bom. E eu quero ler com você algo que aconteceu com Ezequias. Ele se achou. E, mais ou menos, no 14º ano do reinado dele, a coisa pegou para ele. A coisa pegou para ele. O juízo de Deus veio sobre ele. Aí você diria, poxa, pastor, então Deus nos castiga? Não, querido. Você vai entender daqui a pouco, mais para frente, que não. Mas eu quero dizer que você é fruto da sua escolha. Muitas vezes algumas coisas acontecem conosco porque lá atrás nós temos uma tendência de esquecer as coisas. Nós temos uma tendência de coitadice. Vocês entendem isso? Nós temos uma tendência de autocomiseração e nos esquecemos dos pecados que cometemos, dos pecados que não confessamos, dos pecados que não nos arrependemos, e quando a fatura chega, e ela sempre chega, porque Deus é amor, mas Deus também é justo. Não tem como, querido. É como um cartão que eu sempre falo, você vai passar o cartão e a fatura vai chegar. Então, quando você passa um cartão, você tem que ter a responsabilidade do que você está passando. Eu posso, eu aguento isso, isso cabe no meu bolso. A mesma coisa no mundo espiritual. Eu estou passando o cartão, eu estou fazendo aquilo que é correto? Eu estou fazendo realmente, está correto o que eu estou fazendo? Eu posso realmente investir nisso? Eu estou investindo certo? Eu estou comprando certo? É para a gente pensar. Então vamos ao texto? 2 Reis, capítulo 20, verso 1 a 7 e depois 12 a 19, porque são dois momentos que eu quero compartilhar com você nesta noite. Não esquecendo que o tema desta noite é tempo de colocar a casa em ordem. Tempo de colocar a casa em ordem. Leiamos. Isso acontece, portanto, no 14º. Ele fica doente. Vamos lá? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Nós vamos ficar nesse primeiro ponto. Eu quero só ler uma coisa para você que eu não posso deixar de ler. 2 Reis 18, dentro desse contexto, ele ficou doente e Senaqueribe, o rei da Assíria, veio sobre ele. Veio sobre ele porque, como ele era o reino mais forte que tinha no Ocidente, a Assíria percebeu que ele estava deixando, ele tinha deixado já de ser vassalo, vou explicar isso daqui a pouco, e o Egito estava instigando Judá
justamente para fazer um tipo de uma coalizão contra a Assíria. E Senaqueribe veio para invadir. O que nós acabamos de ler aqui, quando Senaqueribe mandou um emissário dele para falar com Ezequias, para humilhar o pessoal todo, a pergunta no verso 35, qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? A pergunta que o rei Senaqueribe fez, como então o Senhor, Jeová, poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Nós acabamos de ler aqui, no verso 6 do capítulo 20. Ele vai acrescentar 15 anos e ele diz, eu vou livrar você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de quem? De mim mesmo. Deus não dá a glória dele para ninguém. Para ninguém. Ninguém que desafia o Deus Todo-Poderoso fica em pé. Porque ele não dá a glória dele para ninguém. Ele é o único e verdadeiro Deus. Mas vamos ao texto. O relato deste texto em questão, eu estou olhando para o relógio aqui, mas você tem um pouquinho de paciência comigo. Se for o caso, fazem 2 vezes. Pode ser. O relato do texto em questão aconteceu, como eu disse, perto do 14º ano do reinado de Ezequias. Ele era novo. Ele tinha cerca de 39 anos. Esses eventos, eles transcorreram durante algum momento de 2 anos. 2 anos antes, 2 anos ali, mais ou menos, do cerco de Judá pelos assírios e um pouco antes dessa libertação milagrosa que ele teve também da cidade e da sua cura. Vale ressaltar, como eu disse no início, que este evento não está em ordem cronológica. O rei Ezequias, ele recebeu essa mensagem do Senhor por meio do profeta Isaías para colocar a sua casa em ordem, como diz o texto. Não nos é dito, a Bíblia não relata o motivo da enfermidade de Ezequias. Mas se você depois ler com calma, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, você vai entender que é dito que Ezequias, devido às bênçãos que Deus deu para ele, que é aquilo que eu falei para você agora há pouco, ele se enalteceu. Ele ficou soberbo. Ele se achou o cara. Parece que o povo de Judá e de Jerusalém, que era a capital, do mesmo modo, através do orgulho, se afundaram no pecado. Daí a invasão da Assíria e daí a enfermidade de Ezequias. Uma enfermidade que ameaçava ele de morte. Eram os juízos de Deus devido ao pecado. Deus sempre traz juízo sobre nossos pecados. Não esqueçam disso. Ezequias tinha iniciado o seu reino com uma das maiores reformas espirituais que já tinham sido vistas pela nação. Então Deus o abençoou abundantemente e logo as bênçãos se encheram de soberba. Talvez colocar a casa em ordem pode significar muita coisa, não é verdade, meu ouvinte? No caso de Ezequias, seria nomear um sucessor para o trono, dividir a herança, talvez para nós aqui, pedir perdão para alguém que a gente tenha ofendido, ou tantas outras coisas que podem acontecer nesse momento, quando a gente pensa que já estamos no final e que temos que colocar a nossa casa em ordem. Mas na hora que o rei Ezequias ele ouviu esta notícia do profeta, ele não pensou em nada disso. Mas ele virou-se para a parede, diz a palavra de Deus, e ele orou humildemente ao Senhor. Ele entendeu que ele precisava colocar a sua vida em ordem. A ficha dele caiu. Quando ele recebeu essa notícia, a ficha dele caiu. Principalmente no aspecto espiritual. Antes, ele estava totalmente voltado para o material. Será que muitos de nós não estamos voltados somente para o material? Será que essa pandemia também não nos faz pensar que temos que pensar no espiritual e realmente rever a nossa vida, principalmente no aspecto espiritual? Porque o arrebatamento da igreja está aí para acontecer.
Ele estava voltado totalmente para o material. Ele estava somente observando riquezas, a glória, a grandeza do seu reino. E de fato, o reino dele foi poderoso na sua época. A sua capital, Jerusalém. E naquele momento, diante da doença, diante de uma notícia dessa, ele se sente só. Ele se sente totalmente desprezado. Ele se sente sem força alguma, totalmente dependente da misericórdia de Deus. Nós precisamos estar totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Momento em que ele volta os seus olhos para aquilo que realmente importa para mim e para você. Porque nós não levaremos nada daqui. Nada. Absolutamente nada. E sabe o que realmente importa? Grava bem isso que eu vou falar para você nesta noite, meu amado querido ouvinte. Dar o crédito a quem realmente merece. E sabe quem é quem merece realmente o crédito? Deus. Porque foi Deus que tinha dado tudo a ele. É Deus que te dá tudo. É Deus que te tem misericórdia de você. É Deus que é bondoso para você. É Deus que te dá vida. É Deus que te dá saúde. É Deus que cuida de você. Evidentemente que temos muitos aspectos aqui para discutirmos na individualidade de cada um de nós. Mas o Espírito Santo, ele fala conosco, porque uma das missões do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez o Espírito Santo já esteja conversando com você aí sobre a sua vida num todo, não de agora. Lembra que eu falei do coitadismo, da autocomiseração, de pecados não confessados? Baseados na experiência de Ezequias, no verso 3, onde ele faz a pequena oração, lembra-te, Senhor, peço-te, regada de lágrimas. Será que Deus se lembraria o que você tem feito em sua casa? O que é que você tem feito com a sua casa, meu querido? O que é que você tem feito com a sua vida? O que é que você tem feito com a sua vida espiritual, principalmente, que é eterna? O quanto você tem investido na sua espiritualidade, meu amado ouvinte? O choro de Ezequias se refere ao fato de que agora ele entendia que o seu esforço, e olha que ele era um cara diligente, ele era um cara correto, para guardar a lei de Deus. Ele é um cara que buscou. Mas muitos de nós hoje nos tornamos religiosos. E quando eu falo em religiosidade, eu não estou falando de religiões, eu estou falando de cada um de nós que muitas vezes somos religiosos. A despeito de quão nobre fosse isso, a despeito de quão nobre é você guardar a lei de Deus e buscar, não representava mérito algum diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ezequias tinha permitido que a justificação pela fé fosse substituída pela justificação pelas obras. O que produziu orgulho em seu coração. Algo que tal atitude sempre faz. Então, cuidado, meu amado irmão, irmã, ouvinte que me ouve aqui. Cuidado quando você pensa em justificar tudo que você faz através das obras e não pela fé. O nosso tema é firmados na fé. E é através da fé que nós somos abençoados. Porque a fé nos leva para quê? Para dar o crédito para quem realmente merece. E quem realmente merece é Deus. E quando você coloca o seu coração em justificação pelas obras, você acaba colocando realmente a sua vida numa desgraça. A sua vida realmente numa situação difícil. E você vai colher por isso. Então, pensemos em colocar nossa casa em ordem à luz desse texto. No verso 4, Deus sempre responde a um coração quebrantado. Então, tira da sua cabeça algo que muitas vezes vem aí e você ouve, não tem mais jeito. Não tem jeito, pastor. Não dá mais. Isso aqui é assim mesmo. Olha aí. Para com isso. Para com esse chororô. Confesse seus pecados. Se coloque diante de Deus.
Se coloque que você é justificado pela fé e não pelas obras. Você é justificado pela fé e não por aquilo que você vê ao seu redor. Você é justificado por aquilo que Deus faz. E Deus mandou Isaías voltar e trazer a resposta. E a mensagem que a igreja de Jesus traz, a resposta para o mundo: vocês necessitam de Jesus. Você, ser humano, cada um de nós, necessita de Jesus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta o homem. Jesus faz nova todas as coisas. Mas nós, como igreja, estamos deixando ser tomados por tudo que é agora diferente. A mensagem da igreja agora, hoje, é: tu necessitas de um conselho psicológico. Tu necessitas disso ou daquilo. Nós necessitamos de tudo. Buscamos muitas coisas antes de buscar a Jesus. E tudo aquilo que buscamos que não é Jesus, em primeiro lugar, é justificação de obras. Não esqueça disso. Eu sei que essa palavra é uma palavra que talvez eu receba muitas críticas por isso. Mas eu não abro mão disso, porque eu creio que Jesus é o único. Jesus, ele transforma toda e qualquer situação, porque ele é Deus. Às vezes nos entuchamos de remédio. Nos entuchamos dentro de um consultório como se fôssemos buscar um guru. Muitas vezes vamos atrás de um sacerdote como se ele fosse um Deus. E não vamos para aquele que é o verdadeiro Deus, que é Jesus. Triste situação essa. A igreja não pode perder esta mensagem. Que nós necessitamos, o mundo necessita de Jesus. Evidente que há muita coisa que depois disso pode ser aplicada, dependendo de cada situação. E aqueles que são profissionais da área da saúde sabem do que eu estou falando. Eu não sou nenhum ignorante. Mas estamos perdendo de vista o espiritual, em detrimento da justificação pelas obras. E isso empobrece a igreja. Isto tira o foco da igreja. Tira o foco de que Deus é o merecedor de todas as coisas e é o doador de todas as coisas. Dá-nos mais do que nós pedimos ou pensamos, mas quando nós o buscamos, como fez Ezequias no início do seu reinado. Ezequias poderia ter se aconselhado. Se ele não se arrependesse, volta a dizer, por isso que eu pedi um pouco de tempo para você. Eu quero que você entenda isso. Ezequias teve chance de escolha. Ele escolheu. Ele era o cara. Ficou doente. Agora tinha lá o rei da Síria com todo o seu exército, derrotando, saqueando 46 cidades fortificadas. E ele chega a Jerusalém. E Ezequias está ali. Não se sabe se um pouco antes ou depois, mas tudo aconteceu nesse meio tempo. Como também tem aquele ditado, né, que a turma fala, quando acontece alguma coisa, acontece tudo de uma vez, não é verdade? A gente não ouve isso? Quando vem um caminhão de melancia, já vem de uma vez. Aconteceu isso com ele. Agora pensem, meus amados ouvintes, se ele tivesse escolhido de se aconselhar de maneira diferente. Se ele não tivesse feito o que ele fez. Se ele não tivesse ido na fonte, que é Deus. Sabe o que teria acontecido? Ele não teria sido ajudado por outra fonte que não fosse Deus. Sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Ele ia morrer. Entretanto, ele foi diretamente para o Senhor. E Deus mudou essa grave e horrível situação dele. Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, o que ele fez por Ezequias, ele também fará por mim e fará por você. E ele faz porque ele é Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Ezequias foi um dos poucos homens da história que de fato sabia o tempo exato que iria morrer. Poucos, né? Porque Deus falou, vou te acrescentar 15 anos. E ele morreu 15 anos depois. No verso 7... o acusador das nossas almas argumentaria, né? Que se Deus o curou, por que foi necessário usar uma pasta de figos? Eu quero dizer para você que Deus,
Ele poderia perguntar, né? Necessitava Deus de figos para completar a cura? Eu quero dizer para você uma verdade. Deus não necessita de nada. Eu disse a ele, agora há pouco para você, que Deus não dá a glória dele para ninguém. Além disso, que diferença faria se Deus curasse imediatamente, ou se ele usasse um médico, ou se ele usasse um produto medicinal, ou outros meios para atingir o objetivo? Que diferença faria? Eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, nesta noite, que tudo que Deus faz, analise a sua vida como ela está agora, tudo que Deus faz tem um propósito. E o principal propósito de Deus, grava bem isso, é produzir fé no coração e na vida de cada ser humano. Isso é fini. É o que Deus quer. Deus não faz nada para satisfazer, Deus não faz nada para satisfazer o orgulho do nosso coração. Somente a fé. Os propósitos de Deus são muito maiores que os nossos propósitos. Na maioria das vezes, nós só podemos ver o milagre desejado. Deus sabe o que ele vê? Ele vê o desenvolvimento espiritual. E ele vai agir em função disso. Ele está interessado no seu espírito. Ele está interessado na sua salvação. Ele está interessado em produzir fé no seu coração. Ele não está interessado em satisfazer o orgulho do seu coração. Aquilo que você quer para o seu próprio deleite. Será que você é capaz de se colocar diante de Deus e pedir a Deus para colocar a sua casa em ordem, como Ezequias fez? Deus colocou a casa dele em ordem. Deus colocou a casa dele em ordem. Nós temos que colocar nossa casa em ordem. Nós temos que escolher ter um coração quebrantado diante de Deus, confessar nossos pecados. Nós temos que pedir perdão. Nós temos que pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor produza fé em nosso coração, porque é isso que Ele deseja. E eu caminho para o final. Vou até tomar uma água. Notem que hoje eu não tomei água. Primeira vez que eu tomo água agora durante o sermão. Do verso 12 ao 19, eu quero pegar um outro aspecto desta... A minha esposa está olhando aqui para o relógio e me dando um sinal. Você tem mais 5 minutos comigo? 5 minutinhos? Do verso 12 ao 19, diz assim: naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas a um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Olha, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Eu tenho para mim, analisando a história, que tudo isso aconteceu. Ele ficou doente, ele foi curado, ok?
Senaqueribe foi derrotado, porque um anjo só do Senhor matou em uma noite 185 mil soldados assírios. Senaqueribe se retirou envergonhado, e depois a Bíblia conta a história dele aí, e a história mostra, não é? E a história mostra que Senaqueribe também relatou, não está na Bíblia, mas relatou nos anais do Império Assírio, que ele engaiolou Ezequias dentro de Jerusalém, durante o cerco. A Bíblia fala durante o cerco. Mas notem bem, o cara foi curado, ok? O cara foi liberto do rei da Síria, e aí ele recebe a visita, não é? Dentro de um negócio desse aí, num contexto desse, de embaixadores da Babilônia. A Babilônia não era nada perto da Assíria, não podia fazer frente à Síria. Mas os babilônios sempre foram contra os assírios. E aí eles vêm para dar uma olhada lá em Ezequias. O propósito de Ezequias, quando ele mostrou para os babilônios, né? Ele mostrou tudo. A palavra diz que ele mostrou as suas armas. Ele mostrou a casa dos seus tesouros. Ele mostrou tudo o que ele tinha. Pensa quando um cara mostra tudo. Ok? É dentro desse contexto do orgulho, eu acredito, por isso que a palavra diz que tudo aconteceu num prazo aí de 2 anos, e cronologicamente a gente não tem a exatidão. Mas a questão toda é que Ezequias, ele mostrou tudo para quem não devia mostrar. E a palavra diz que ele mostrou tudo para convencer os embaixadores, né? Ele queria mostrar o poder do seu reino. Mas ele mais uma vez cometeu um erro gravíssimo. Ele teria feito muito melhor se tivesse falado com aqueles embaixadores sobre a graça e a glória do Senhor que o havia curado de uma doença de morte. Ele não demonstrou aos embaixadores as coisas de Deus, mas sim as riquezas. E ele foi repreendido por isso. Evidente que ele se arrependeu mais uma vez. Mas fica uma lição aqui para nós. Ponha em ordem a sua casa. Você que me ouve. Não faça como ele fez aqui. Isso não vai, isso falou muito ao meu coração essa semana, sabe? Não vai acontecer nos meus dias. Não é comigo. Boa é a palavra do Senhor. Nos meus dias haverá paz e tudo, e paz, não sei o quê. Mas e depois? E os seus netos? E os seus bisnetos? E o que você vai deixar de legado? Qual é o legado que você está deixando? As nossas obras nos seguirão, diz a palavra. O que é que você está deixando de legado? Que nós pensemos nessa palavra. O maior tesouro de todos seria Ezequias atribuir toda esta glória a Deus. Certamente ele não fez. Portanto, humilhe-se diante do Senhor e mostra realmente, meu querido, realmente a glória de Deus. Agradeça a Deus, engrandeça a Deus na sua vida, reconheça a Deus na sua vida, ok? Sendo você tendo muito ou tendo pouco, reconheça a Deus em sua vida. Ele teve um comportamento muito egocêntrico. Sabe por quê? Eu agora caminho para a minha conclusão. Pois colocar a casa em ordem é pensar também no próximo. Quando eu estou colocando a minha casa em ordem, eu não estou pensando somente em mim. Eu estou pensando no meu próximo, mais próximo que a minha esposa. Estou pensando nas minhas filhas. Estou pensando nos netos que ainda não tenho, mas tenho que pensar em colocar a minha casa em ordem. Deixar um legado para os meus sucessores. Deixar um legado para gerações que me seguirão. Como pastor, na igreja que eu pastoreio. Nós temos que deixar um bom legado. E eu quero concluir com uma palavra de Jesus, porque o horário já avançou um pouco e eu não quero me delongar mais. Agradeço muito a sua atenção. Palavras de Jesus, Mateus 7,12. Assim, em tudo façam aos outros,
o que vocês querem que eles também lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus não dá margem para sermos egoístas. Jesus não está dando margem para colocarmos o nosso eu em primeiro lugar. Por quê? Quando a gente quer que alguém faça algo de bom para a gente tem que renunciar para fazer o bem também para o outro. A tua mão esquerda não pode ver o que a tua direita faz e vice-versa. Compreendem? Tempo de colocar a casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Ajeito. Deus te ama. E Deus quer produzir fé no seu coração. Deus quer produzir fé no seu coração. Ok? É isso que Ele quer. Portanto, pratique a sua fé. Firme-se na fé em Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Domingo, teremos ceia do Senhor. Separe o seu suco de uva, separe o seu pão, ok? Para que nós possamos colocar diante do Senhor este memorial bem gostoso. Já fica um recado aqui para que todos já deixem tudo separadinho, né? Então, eu quero também convidar você a participar da Escola Dominical com excelentes estudos no domingo às 10 horas da manhã, com o professor Alexandre. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo complete esta palavra no seu coração. E obrigado por estar comigo até agora, esse horário. Eu avancei um pouco hoje, peço desculpas, mas eu precisava colocar um todo para você poder entender, e eu procurei correr o máximo aqui para a gente poder chegar a um denominador comum. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o teu Filho, e que a comunhão e a instrução do Espírito Santo sejam abundantes sobre cada um de nós, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, e que no dia de hoje, milhares e milhares recebam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. No nome de quem oramos. Amém. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe.